WhatsApp Connection, o seu grupo de informação e cultura. Na briga de outro tem que estar preparado. O que eu ensino aqui é a defesa pessoal. Defesa que meu pai ensinava, que hoje em dia ninguém mais ensina. Não, também não entendo nada de droga também. Tive que ver aqui no Google o que é skunk, nunca nem vi esse negócio. Aí vou olhar aqui, também não entendi direito o que é. Se alguém quiser explicar. Cara, até onde eu sei, skunk é um híbrido, né, entre duas tribos urbanas, né, que são os punks e os skinks, né? Eles se organizam em bancas. Havia, há muito tempo atrás, na década de 90, 80, na Praça Sans Penha, uma banca de skunk chamada Hecatombe. O Percevejo vai lembrar. Eram punks e carecas pelo socialismo libertário. Que loucura, hein? E o mestre, um maior especialista em defesa de paulada, tava envolvido com essas drogas aí? Caralho. No Brasil é assim, né? A gente já sabe. Porque esse filme vagabundo, né? Esse foi quando eu tinha um pouco, 20 anos por aí, eu assisti uma meia dúzia de filmes do Zé do Caixão, era um pior que o outro, sob qualquer ponto de vista. Troço, bom, dizer que é mal feito, bom, o cara se orgulhava disso, né? No Brasil é assim também, né? O cara erra o plural, para de cortar a unha e coloca uma cartola, pronto, virou gênio. É assim. Olha, eu só tenho a dizer que é lamentável esse comentário, o reconhecimento do Zé do Caixão de respeito à luta dele, né? Um cara que não teve estudo, uma pessoa totalmente despreparada e foi lá no braço e na vontade. A gente sabe que cinema é feito por quem tem dinheiro, família rica, é um processo muito complicado, ainda mais naquela época, né? Década de 60. Porra, o cara é um herói do cinema brasileiro. O filme tecnicamente é ruim? Sim, é ruim. As histórias são pobres? São pobres. Mas e aí? Gosta de quê? De Avengers? Isso é que é cinema? Tem que ter dinheiro, tem que ser tecnicamente perfeito. Porra, a história do Zé do Caixão é incrível, cara. Porra, eu acho ele um cara foda pra caralho. Toda homenagem que tiver pra esse cara é pouca. Esse cara aí é o próprio sentimento punk, né? De do it yourself. Vai lá e faz. O cara se mexeu, foi lá e fez e, porra, tá de parabéns. Sou um fã. E lamentável esse comentário aí. Totalmente errado. Tô concordando com você. Tava comentando com o Marcos aí. E ele é um cara, né? Se estivesse nos Estados Unidos, seria o Hitchcock lá sabe? Seria isso. Porque ele conseguiu fazer cinema num país igual ao nosso, né? Então imagina. Que a galera com dinheiro faz filme ruim, né? Você vê a família Barreto tá aí há quanto tempo? Família milionária aí do cinema e são as coisas de muito água com açúcar. Fizeram um monte de porcaria, entendeu? E ele conseguiu. E só voltou aí a cena porque foi premiado lá fora, no Festival de Sundance, se não me engano, né? Ou seja, a galera reconhece que dentro da técnica dele, né, ele conseguiu fazer coisas interessantes. É isso aí. Pô, eu já ia responder aqui o comentário, né? Tentando ratificar aqui o que eu tinha dito, né? Contra o que o rapaz, não sei quem que é, contra o que o rapaz está dizendo aí, que é o gênio, herói e tal. Mas eu vou ter que concordar com ele, no final das contas, acho que ele tem razão. O filme é ruim e a história é pobre. É isso. Eu achei que ia ter uma polêmica, mas não teve. É isso aí mesmo. Agora, falta de dinheiro, bom, dinheiro eu também não tenho, tá faltando aqui também. Isso aí não me faz de mim um herói. Porra, no Brasil o que mais tem é gente sem dinheiro. Um povo de heróis, vamos cair nessa baboseira aí, não dá, né? O que diferencia o sujeito dos outros aí que também não tem dinheiro? É que ele faz filme ruim, porra. Ou então é a cartola, vou botar uma cartola que eu sair na rua. Aquele negócio da unha não, porque eu tenho noção de higiene, né?
Mas vou botar uma cartola pra ver se me chamam de gênio, pô. Ah, o Felipe, ele conhece tudo de cinema nacional, né? Pô, o cara é viciado lá no Canal Brasil, né? Vamos ver que pirueta que ele vai dar pra fazer uma análise de classe do Zé do Caixão, né? Pra ele ter tudo... a crítica cultural é colocar as coisas do ponto de vista de classe, né? Então, vamos ver, tô esperando aí. Curioso. Aliás, eu tô me lembrando aqui que ele era fã daquele ator que já é falecido, Jorge Doria, né? Às vezes ele me ligava aqui de madrugada pra avisar, pô, tá passando um filme com o Jorge Doria. Tem que avisar pra ele que ele tá agora na reprise da novela Brega e Chique no canal Viva. Ô Felipe, fala pra gente aí o motivo dessa corrida aos supermercados para comprar papel higiênico. Assim, é uma corrida digna de filme de Jorge Romero, né? Mas para comprar papel higiênico, cara, na Alemanha, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, o que explica isso, cara? Realmente é estranho, né? Até porque com o advento do chuveirinho, né? Você usa no máximo 2 papéis para conferir, né? Enfim, se não fosse para doar para a UERJ, que não tem nem água nem banheiro, mas não é o caso, né? Agora, esse negócio de ficar botando comunista no grupo dá nisso. Porra, só pensa nisso. Ficar a luta de classe, né? Pobre, rico. Porra, isso aqui é um conflito muito mais importante de escala civilizacional entre a tradição e a modernidade. É disso que eu tô falando. Não tem nada a ver com esse papo de comunista, não. Chuveirinho, né, cara? Que coisa. Que é muito classe média de apartamento moderninho com banheiro customizado, né? Porra, aqui a gente ainda usa o famoso bidê. O Lúcio podia dissertar rapidamente para as pessoas do grupo que já não convivem mais com esses utensílios domésticos tradicionais qual a indubitável vantagem do bidê sobre esses novos apetrechos aí que o Felipe está fazendo menção. Não, o bidê é superior, né? Ele ocupa o espaço, por isso que ele foi removido de vários apartamentos, né? Eu também gostava mais do bidê. Embora eu já tenha me deparado com bidês esquisitos, que a água, em vez de vir de baixo, vem de trás. Aí você tem que botar a mão, é um negócio que não faz sentido, né? Mas o bidê, às vezes, também, ele de fato, eu acho que ele permite um maior prazer, né? Porque você consegue ligar o chuveirinho, ter o prazer anal, né? E ainda conseguir manusear o pênis, mas ele às vezes tem acidente, né? Quando você tá naquela... Não sei vocês, mas eu que tenho intestino irritado, aí você tá lá e cagou, acha que acabou, não acabou, aí daqui a pouco você vai no chuveirinho para limpar logo, para se livrar daquilo, quando vê caiu uma bolota e você só percebe quando a água fica fraca. Por que ela fica fraca? Porque a bolota caiu lá no ralo do bidê, né? E aí entupiu, e aí o nível da água subiu, então o jato já vem mais fraco, né? Então o próprio cu dá o sinal. O mais recomendável é o banho, né? Mas, ô Lúcio, explica aí o vírus aí, fala aí, como é que vai passar isso aí? Outra coisa, a galera que gosta da China aí, né? Porra, tá bom, o nível de planificação na economia razoável permitiu construir hospital, isolar lugar, ó. Mas o tal do cientista lá tinha falado do coronavírus e eles falaram igual o Bolsonaro, que era mentira. Prenderam o cara morreu de coronavírus, né? E tudo isso para não assustar o mercado, pô. Perderam aí uns 25 dias nessa gracinha. Que porra de China? China é o caralho, pô. Maracujá, ô Guaraná, refrigerante! De fato, o sujeito parece que recebeu uma carga viral muito superior, né? Então morreu aí com 34 anos, né? Agora, achei desrespeitoso o que você fez aí no final, hein, cara? Agora, isso também aconteceu no Irã e na Coreia, né? Do Sul, obviamente, porque na Coreia do Norte nós não tivemos casos de coronavírus, né? Teve um anteontem, 11 horas da manhã, mas 11h10 não tinha mais, né?
Inclusive, eles fizeram uma parada militar que foi interessantíssima. Assim, todos os militares estavam de máscara e o único sem máscara, obviamente, era o grande líder, que não pega vírus, né? Superior e tal. E isso lembra muito aquela história da gripe espanhola, né? Quando os países ali estavam em guerra e os países em guerra estavam com essa epidemia de gripe, mas isso foi abafado, né? Porque isso gera um monte de problema em guerra, né? Motins, etc. E a Espanha, que era um país que estava neutro, né? É, comunicou, detectamos aqui, né? Então aí tomaram essa pecha, né? de gripe espanhola. Mas agora uma curiosidade científica que eu tenho. Por ser uma população muito isolada, se o vírus chegar na Coreia do Norte, a população é mais vulnerável do que na Coreia do Sul, no Japão, na Rússia? Ah, a Coreia do Norte tá fodida, porque na verdade deve ter caso pra caralho lá, porque ela só tem fronteira aberta com a China, né? A enorme maioria dos visitantes são chineses, né? Sim, ela faz turismo, né, e tal, o pessoal do Sudeste Asiático também e tal, mas quem tem entrada livre, né, diplomática é a China. Então, porra, a chance de ter passado para lá é enorme, mas não vai saber, né? Aliás, na Rússia não teve caso nenhum, né? Ou teve um caso. O pessoal lá é bom, hein? Planejamento, né? Mas a Coreia do Norte faz fronteira com a Rússia também, no norte ali, mas é uma fronteira muito inóspita, né? Mas eles vêm de trem, de Vladivostok até Pyongyang. E tem muito engenheiro russo, né? A turma militar também fazendo obra de infraestrutura pelo interior, né? Então tem dois países aí. A senhora que ajuda aqui com a Clara, né? Não acatou as indicações e veio na segunda-feira e não quer voltar para a Rocinha porque diz que lá é cheio, papapá, tá com medo. E ela brinca com a Clara, briga comigo, você não comprou isso, não comprou aquilo, tem que ir no mercado, eu não vou, você tem que ir, papapá, e você fica no seu escritório, não dá atenção pra Clara, e ela traz o neto dela, ela fica querendo que eu jogue futebol toda hora, né, não sei o que e tal. Os malucos hoje perturbaram, eu saio na roupa do mercado cheio, nego tossindo, filho da puta tossindo, achei que era até um ator que fica contratado, assim, pra terrorizar a galera. Aí teve o panelaço agora, né, eu tava jogando bola no play, no espacinho, né, ali de baixo, no térreo, com o neto dela, que tem 10 anos, e aí tem o panelaço contra o Bolsonaro, ela começa a bater panela e chama ele de safado, vagabundo, bababá. Daqui a pouco mete um hemofóbico, que eu suspeito que seja fobia a sangue, e depois chama ele de fascista comunista. Muito bom. E aí, quando me mostrou, eu falei, o que é isso? Fascista comunista? Ah, não, era fascista nazista, eu me confundi, comunista é você. Você vê? Assim, pô, vamos longe. Porque afinal, né, cara, isso aí é um mistério, né, cara? Tanto o pessoal que apoia o Bolsonaro quanto a esquerda aí, né? Que tá na janela, que, né, PSOL e tal. Os dois apoiam a democracia burguesa, pô. Não sei por que eles brigam tanto. Pô, é a rapaziada Lacration Society, porra, veganos em prol da humanidade, querendo vender a ideia que, porra, os malucos estavam vendendo pangolim estragado lá, porra, fazendo banquete com pangolim e morcego, porra, a caçarola. Usando e abusando da demonização sistemática do povo chinês, né? O Supla teria o papel de um Arnaldo Antunes. O Supla é velho, né? O Supla já era muito anos 80, Banda Tóquio, né? Esses Humanos. Pô, namorou com a Nina Hagen. Ele tinha que estar participando daquele debate lá de 89. Para um novo, tem que ser a geração jovem, né? Segundo o Felipe, né, o Dado Villa-Lobos é de esquerda. Então, o Dado Villa-Lobos podia dar uma contribuição lá também. Cara, é músico, isso aqui é um debate de artistas. Estão confundindo as coisas. Cara, o Supla, esse debate é 89, em 85 o Supla tava gravando Esses Humanos e pegando a Nina Hagen, cara. Vem cá, o Agnaldo Timóteo não era cantor? Eva Vilma também lançou um disco na época.
Não, mas aí porque os produtores ali se confundiram na época, a gente não vai reproduzir o mesmo erro, né? Não vejo necessidade. Não, mas pode ter um cantor, bota o cantor Roger. O cantor Roger já é mas um só também, né? E o ator Mário Gomes? O ator Mário Gomes, eu não sei como é que ele se posiciona aí politicamente, mas eu acho que ele deve ter algo para dizer, né? Sobre a situação atual aí. O que vocês acham? Ninguém lembrou dele? Cara, já tem o nome. Eduardo Tornag, que estrelou Dancing Days. Porra, esse cara aí é muito bom. Que virou hippie. Pô, esse cara aí, num debate, ia arrebentar com a filosofia de vida dele. Caralho, mano, na moral, porra, que notícia é essa, meu camarada? Usina nuclear de Chernobyl abandonada. A usina não é abandonada. Tem pessoas que trabalham lá o tempo inteiro. O bagulho tá mais vivo do que nunca. Que papo é esse de usina nuclear abandonada? A cidade de Pripyat tá abandonada, agora a usina não. Caralho, na moral, brother, tipo, puta que pariu, vontade de nunca mais ler essas merda aí. Eu não vou escrever porra nenhuma, meu amigo. Eu não vou escrever porra nenhuma. Caralho, a porra desse complexo aí onde tem a usina nuclear lá, porra, tem usina elétrica, tem um monte de coisa, é um complexo gigante que, porra, eu almocei dentro num anexo da usina, que é um restaurante das pessoas que trabalham lá. E, porra, você podia almoçar no lugar lá e foi oferecido um almoço pra gente lá, pra galera que fez a excursão e o caralho, pra mostrar que como é seguro e o caralho, e pra ver como é que a galera que trabalha lá, tipo, como é que funciona. Aí tu passa por uma porra de um detector, por duas paradas de detecção de radiação, tanto na entrada quanto na saída do restaurante. Caralho, que mentira. Mano, que raiva que eu tenho dessas porra. Não tô não. Sub-sociologia, sub-literatura, tanto no estilo quanto no conteúdo. Pseudo-intelectual. Leu, sei lá, quer ler um sociólogo, leu Sir Wright Mills, leu Henri Lefebvre, então são sociólogos, né? Esse aí é um dublê. Lá vem o senhor com o seu eurocentrismo do século XVIII, XIX. Por favor, né? Tem lá seu valor, Gessé Souza. Ele faz uma interpretação da sociologia brasileira. Se contrapõe aí a Gilberto Freire, ele foi, enfim, Florestan Fernandes, em alguma medida, do Sérgio Buarque de Holanda. Ele faz uma leitura própria, que ele contribui para a gente refletir sobre a nossa formação política, econômica. Contestar o cara tem que ser nessa medida. Não desqualificação por si própria, né? Bom, gosto. Algumas coisas me abriram aqui, algumas reflexões importantes. Todos têm sua contribuição, né? Eu tenho Stuart Mills aqui, sobre a liberdade, né? O livretinho dele aqui. Lefebvre, eu li algumas coisas na faculdade. Cada um contribui com um pedacinho, né, cara? Aqui, sobre a liberdade, John Stuart Mill. Cada um contribui com um pedaço. Inclusive o senhor, né? Não, não falei Stuart Mill, não. Falei C. Wright Mills. C. Wright Mills é o maior sociólogo do século XX, norte-americano. Dá um baile, né? Quer dizer, dá um baile no Gessé de Souza não, porque não dá nem para comparar. C. Wright Mills foi o estudioso dos processos de estratificação social do século XX, que o Gessé de Souza não conhece, não entende. Ele trabalha nas análises dele com categorias que não são sociológicas, são categorias midiáticas, de classe média, de a outra lá, ralé. Vai ser brincadeira. Tem que pegar um sociólogo que entenda o que é a sociedade moderna, como é que se coloca, quais são os processos de estratificação na sociedade moderna e discutir a partir daí, não a partir de politicagem da imprensa. É um pseudo-sociólogo. Assim. Já vi várias entrevistas dele, fala mal, escreve mal. É uma subliteratura, tanto do ponto de vista formal quanto no ponto de vista do conteúdo sociológico. Que sociologia estrangeira? Eu nunca ouvi falar dessa categoria. Um sociólogo, ele é americano, daí ele é americano. É sociólogo bom. Se ele é americano, se ele é brasileiro, tanto faz. O caso é que o Gessé não é bom, pô. É só isso. Onde ele nasceu não interessa. E aqui a Tijuca é a vanguarda da luta contra o bolsonarismo. Eu tô me sentindo em maio de 68. Ou na Copa do Mundo, sei lá.
Ah, tá fazendo uma crítica preconceituosa. O cara, tu leu, cara? Não leu. Faz uma resenha crítica aí que a gente conversa direito. A Tijuca tem que ser mesmo a vanguarda, porque grande parte da Tijuca é responsável, historicamente, por esse tipo de político, né? Tijuca famosa, Tijuca. Eu acho que aí, não sei quais são os dados, tem que olhar, mas aí deve ter passado de 80% de voto dele, principalmente embaixo, né? Não sei, no morro também. Que crítica preconceituosa, você tá todo dia na mídia falando besteira. Eu olhei e vi que é besteira e pronto, pô. Ele tá ali resumindo as teses do livro dele. Tá falando bobagem em cima de bobagem. Qual que é o preconceito? O que isso tem a ver com preconceito? Isso é um conceito que eu formulei dele a partir do que ele mesmo diz, pô. Qual o problema? Agora, você tem que ler o Paulo Coelho para saber que é ruim? Não, você escuta uma entrevista dele que você vê que é uma bosta, pô. Isso não é preconceito, tem nada a ver com preconceito, porque é onde o sujeito nasceu, onde não nasceu, tá misturando tudo. Saber diferenciar o que é um sociólogo de verdade e o que é um picareta, pô. As pessoas não têm essa capacidade porque não tem cultura sociológica. É isso. Eu, modéstia à parte aqui, eu sei o que é um sociólogo porque eu li muitos sociólogos importantes. Citei um aqui, citei dois. Minha tese lá no doutorado foi sobre o Lefebvre. O Lefebvre não fosse um filósofo, é um sociólogo de verdade. Aí falar de Gessé de Souza, pode ser piada, pô. O Gessé de Souza passa ao largo de tudo isso. Porque ele não... Mesmo aqui no Brasil tem lá alguns autores que têm importância. Pegar um... Bom, o próprio Fernando Henrique, que eu não acho que é grande coisa, hein? Mas eu li aqui uns ensaios dele. Então, entre as primeiras coisas que ele escreveu lá nos anos 60 ainda, sobre o processo de estratificação do Brasil, que são importantes. O Francisco Verfort teve análises interessantes, o Éder Sader, tem alguns sociólogos aqui. Não tem nenhum brilhante como o Ulrich Beck ou como o Lefebvre, aqui não tem. Mas pelo menos tem alguns que contribuíram de verdade para a discussão sobre o Brasil. O Gessé não tem a menor relevância, ele tem algum espaço na mídia porque ele vocaliza posicionamentos políticos de um determinado segmento da sociedade e tal. E o espaço dele é através da política, não é através da qualidade da análise sociológica. Aí gente que se identifica com aquelas ideias políticas se identifica também superficialmente com as teses sociológicas igualmente superficiais que ele está despejando aí em massa, né, numa quantidade. É a quantidade de livros que ele faz, pô, tudo mal escrito, tudo escrito nas coxas. Assim, uma vergonha isso daí, pô. Marquinhos, mas a gente está confundindo alhos com bugalhos. O Gessé deve ter lido tudo que você citou, todos os autores aí, pelo avesso, né? Ele tem esse entendimento. O que ele procura fazer é uma interpretação, né, das relações sociais, econômicas e políticas no Brasil. É óbvio que ele tem um viés político, ele não é neutro. Mas o pilar dele é fazer uma discussão de classe no Brasil, que a gente faz... Isso aí eu aprendi no segundo grau, né? Questão de classe social, que a gente leva muito pelo viés econômico que pelo viés cultural, muitas vezes. Ele mostra como os agentes, como o mercado financeiro, ele, enfim, compra, né? Enfim, né, através dos think tanks aí, os agentes como os agentes políticos, o judiciário, né? Como os agentes econômicos corrompem o Estado a partir dos seus interesses para assaltar o Estado brasileiro. Como que a esquerda compra valor de face pelo valor de face, toda a sociologia produzida na USP no século XX, né, sem questionar, usando os mesmos instrumentos que a direita usa para dominar o Brasil, dominar o povo. Então ele faz uma discussão, ele usa esses livrinhos dele, que até se repetem, eu acho, mas para uma discussão para o grande público, para uma sociologia brasileira. Então, assim, a proposta dele não é criar nenhuma grande teoria. Todo mundo que lê os livros dele, a maioria pelo menos, deve saber disso. Então, assim, não adianta fazer uma crítica ralé ao cara. Ah, não, porque a sociologia é de porta de botequim, de boteco. Claro, mas ele quer atingir o grande público. Que quem vai ler Durkheim, quem vai ler Alexis de Tocqueville, entendeu? Cara, isso é teoria de academia. Fernando Henrique Cardoso é uma porcaria, aquela teoria da dependência dele. É encheção de saco. Assim, um pouco dessa nossa arrogância da esquerda, da academia, é exatamente o que afasta a gente do grande público. Porque a gente se encastela nessas teorias, né, eurocêntricas, que seja aí, que são ininteligíveis para a grande massa. E, assim, a gente tem esse discurso. Isso tudo é... O povo é ignorante, não entende porra nenhuma. Entendeu? Ele escreve para o grande público, né? O cara o cara tem doutorado lá na Alemanha, então ele deve ter lido esses caras à torto direito escrito sobre isso.
né? O objetivo dele é criar aí uma discussão político-sociológica sobre a sociedade brasileira. E atinge um grande público, esclarece muita coisa, né? O cara não está se elevando a nenhum nível de produtor de grandes teses, nenhum Kant, Marx, nada disso, sabe? Não dá para chegar chutando balde, não, isso é uma porcaria, que esse cara aí é de... Não dá, porque, cara, cada um tem uma pedrinha, tem o seu valor ali, tem os seus equívocos, né? Ele aponta isso, né? Eu li lá o Sérgio Buarque de Holanda, me ajudou a entender algumas coisas, li o Gilberto Freire, me ajuda a entender algumas coisas, li o cara, me ajuda a entender algumas coisas, né? Li lá o Stuart Mill, me ajuda a entender algumas coisas. A gente não pode descartar o cara, porque o cara... A proposta dele é essa, é fazer uma discussão política, uma sociologia comum, né? Uma coisa para atingir uma massa de leitores aí, para interpretar o Brasil. E ele faz uma boa discussão, sim, sobre a questão da Lava Jato, e puxa aí o fio das classes sociais, faz uma leitura da classe média, como é que ela entra nesse jogo, porque ela também é cooptada dentro da própria universidade, né, por essa sociologia que não é crítica, que é uma sociologia uspiana que foi fundada pela elite paulista, que quando perdeu o poder político com Getúlio, ela acaba, assim, a forma da gente atingir, de criar uma classe média a nosso favor, é comprando sua inteligência, né, seu senso crítico. Essas questões, isso aí são importantes para a gente entender o Brasil. Esses caras todos que você cita, escrevem, não é a realidade nacional, não é a realidade brasileira. Ajuda a gente a entender o mundo, alguns conceitos, mas não faz uma discussão política da nossa realidade contemporânea. Aliás, muito pouca gente faz isso, né, no Brasil, né? Não chega a ninguém essa discussão, por isso que ele é o cara que chega aí nas redes sociais, todo mundo ouve, porque ele tem alguma coisa a dizer. Se ele não tivesse nada a dizer, as pessoas não acompanhariam ele, não comprariam os seus livros, né? A discussão que a gente tem que fazer é o que ele está falando é verdade, tem algum fundamento ou não. Ele faz uma discussão, assim, digamos, uma leitura fácil, e atingiu, né, o leitor médio, mas não vejo grandes contestações ao que ele discute. É isso que tem que ser feito, de forma honesta. Você está falando bobagem, não é isso, não é isso. Ele tá dialogando com o Florestan Fernandes, está dialogando com o Fernando Henrique Cardoso, ele está dialogando, que mais Fernando Henrique Cardoso também, pelo amor de Deus, né? Mas está dialogando com o Gilberto Freire, com o Sérgio Buarque de Holanda, com o Caio Prado Júnior. Então vai chegar e falar, porque meu irmão está falando bobagem nisso aqui, naquilo ali, acabou. Agora falar que o cara é ruim porque é ruim, não adianta. Porque, cara, é comparar o Pelé com o Louco Abreu, cara. São dois jogadores de futebol, mas cada um tem seu papel, né? Cada um tem lá meteu seus golzinhos, isso foi importante na sua trajetória. Eu acho que é por aí. Não leu, não. Não leu, não. Se ele tivesse lido, ele não falava a bobagem que ele fala. Ele deve ter lido. Por que ele deve ter lido? Quase ninguém leu. As pessoas leem Gessé, não leem o Wright Mills. Nos anos 60, o Wright Mills era uma leitura obrigatória. Hoje quase ninguém mais lê. Por que ele deve ter lido? Se ele deve ter lido, então isso deve estar diluído ali, incorporado na análise dele, mas não está. Ele ignora solenemente todas as discussões fundamentais sobre estratificação social e faz discurso político superficial. É simples assim. Se você que não... Aí o preconceito é seu. Você tem um preconceito a favor, né? Assim, não, eu não sei, mas ele deve saber, Eu presumo que ele sabe. Por quê? Porque ele tem, se ela tem um diploma de sociólogo, então ele deve saber. Ora, como diria o Ariano Suassuna, a mim ninguém me engana, não, rapaz. Essa desqualificação por desqualificação, tem que perguntar se o cara contribui com alguma coisa. Contribui para uma discussão política no Brasil contemporânea. Isso é fato indiscutível. Eu não sou nem ignorante, né, para pegar um cara e começar ali e falar, não, isso aqui tem valor, isso é uma porcaria. Não, tem seu valor. Né? Quando o cara, o Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, eu li lá um parte lá da teoria da dependência, aquilo é um lixo, é uma porcaria. A teoria das vantagens comparativas. Aí você vem falar que o cara descreveu, aquilo é uma merda, entendeu? Ele não é respeitado na academia. Não tem valor nenhum aquilo, pelo amor de Deus. Mas você fala, o cara fala, qual a bobagem que ele fala, por exemplo? Até agora você não citou nenhuma. Desqualificação por desqualificação é só o contrário. Eu desqualifico ele porque ele não acompanha o debate sociológico fundamental da nossa época, né? Então a minha desqualificação não é um fim em si mesmo, ela está motivada por essa constatação que eu acabei de expor aqui. Se você não entendeu, eu também não posso fazer nada, não vou repetir, não. Fiz nenhum corolário, nem manifestei nenhuma posição relativista. Você não sabe nem o que é uma coisa nem a outra. Espero que vazio, pelo menos, você saiba. Por exemplo, seu comentário foi vazio.
Aqui você tem que pegar todo o conhecimento sociológico que você acumulou e fazer um contraponto à discussão que o cara faz. É assim que se faz um debate intelectual, honesto, né? Porque o cara faz uma análise sobre a formação social, econômica e política do Brasil, em cima dos grandes autores considerados no Brasil. Quem são os grandes, digamos, os grandes interpretadores da sociologia brasileira, da formação política, social e econômica do Brasil? Né? Quem você sabe quais são, né? Pô, a gente já citou aqui os caras quais são. Então, é em cima desses caras que ele discute, Florestan Fernandes, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, não vou citar Fernando Henrique Cardoso, que não vale, né? E outros aí, né? Enfim, Celso Furtado, que ele não chega nem a citar, mas são esses os grandes pensadores da formação política brasileira. Agora, o resto autores estrangeiros. A proposta dele não é discutir isso. Então, não vamos confundir as coisas, cara. Eu estou falando de batata, você está falando de chiclete. São coisas diferentes. Aqui o seu primeiro ponto de fundamentação dos livros de Gessé de Souza. Não sei se é isso mesmo, mas a classe social não é um conceito meramente econômico. Você a me perguntar aqui, quem é que diz que classe social é um conceito meramente econômico? Não conheço. O Marx usava o conceito de classe social e não era um conceito meramente econômico, era um conceito relativo à estrutura da produção. Mas a estrutura da produção é um conjunto de relações sociais. Tá? Então não é um conceito econômico. Né? É um conceito que, em última análise, é mais sociológico do que econômico. O Max Weber, então, nem se fala. Tá? Porque ele vai justamente esvaziar esse papel econômico da classe para introduzir outros elementos de status social. Tá? Então, na discussão convencional da sociologia clássica, classe social não é um conceito econômico. Se ele está, como você diz, não acredito nisso, mas se ele está se digladiando contra um conceito econômico de classe social, então ele não sabe o que ele está fazendo. Porque o que ele poderia estar fazendo é o seguinte: o que você está querendo dizer aí é outra coisa. O que você está querendo dizer, analisando só o ponto 1, né, para você ver o tamanho da desorientação. O que você está querendo dizer é que você não pode analisar classes sociais apenas por critérios econômicos. Por exemplo, critérios de renda. Isso daí também não é uma contribuição do Gessé. Isso é um truísmo que qualquer um, 9 em cada 10 sociólogos falam isso, mas de sociólogos medíocres. Eu acompanho a discussão sobre o lulismo, eu via praticamente todas essas entrevistas que ele deu lançando esses livros. E ele não tem a menor noção disso. Por quê? Porque é ignorante. É simples assim. Ignora o que há de mais importante, de mais fundamental no debate sobre estratificação social dos anos 80 para cá. O resto eu não vou comentar, mas porque não tem nada de sociologia ali. É jornalismo, é política, é o que eu já tinha falado. Como ele não tem noção de qual é a verdadeira natureza dos processos atuais do conflito social no capitalismo atual e dos processos de estratificação, ele usa essas categorias midiáticas ou até vulgares de sociologia de botequim, tipo a classe média, que é que nem aquele tiozão lá do PCdoB que está ali no boteco da esquina falando porque a classe média é isso, a classe média é aquilo. E ele pega esses discursos e dá um verniz sociológico com uma sociologia assim de manual, de ABC da sociologia, e vende os livros dele nos sites da esquerda para esse público de esquerda do tiozão do botequim, onde o cara sistematiza e transforma aquilo numa linguagem um pouquinho mais refinada, aquela conversa fiada de botequim. Né? E quando vai interpretar fenômenos novos da precarização e da desclassificação social, ele inventa essas categorias também vulgares, a ralé. Vê se alguém pode fazer uma discussão séria sobre estratificação baseada no conceito de ralé. Pô, faz favor, meu filho, vai pro botequim falar essas bobagens, porra. Eu até gosto de botequim também, né? Eu gosto, não posso mais ir agora, mas eu gosto do botequim. Mas não é pra discutir sociologia, né, cara? Porra. Você acha que eu vou debater com o Gessé, cara? Isso aí ele vai no botequim e debate com o tiozão da esquina. Pô, eu tenho uma série de textos publicados em lugares até, modéstia à parte, até relevantes aí, no blog da Boitempo, da publicação da própria Boitempo, onde está lá. Se você leu aqueles textos, não lê também, o que eu posso fazer? Mas tá tudo lá, tem uma teoria da estratificação ali. Agora eu não vou debater com o Gessé de Souza, né, cara? Daqui a pouco você vai querer que eu polemize com o Alexandre Frota, o que é? Mas então, Marquinhos, o que o cara quer chamar a atenção exatamente é isso.
Obviamente que classe social não é um conceito meramente econômico, mas é o que está colocado, por exemplo, como política de governo. Por exemplo, os erros do PT foram exatamente por conta disso. Criou a classe C, as pessoas passaram a consumir sem perceber o que está por trás dessas questões que são meramente demandas econômicas, mas também expectativas, enfim, expectativas espirituais, expectativas de alcançar determinados status, né? E que o governo, enfim, que as políticas do governo não alcançam. E que às vezes lá o pastor evangélico, a igreja ou o bolsonarismo consegue alcançar. Então o que ele chama a atenção na discussão dele essa é uma discussão mais trivial mesmo, né? De uma sociologia nacional que, enfim, que nossos intelectuais não percebem. Essa é a proposta. Não é fazer uma discussão teórica sobre sociologia de classes no mundo contemporâneo. É isso que a gente está falando. Não estou aqui discutindo o tamanho intelectual do Gessé Souza. Estou dizendo que ele é A ou B, que ele é melhor ou pior do que, ou que o cara tem o seu lugar. E assim, antes do Gessé aparecer como aí nas redes sociais, eu tinha lido o texto dele. Ele tratava, por exemplo, do trabalho doméstico, desse trabalho, ele chama de ralé, né? E gostei dos textos dele, porque ele exatamente focava nessa questão mais dos empregados manuais, que são, enfim, né, que são comparados aos escravos modernos. É uma discussão que a gente não tem. A gente fica nessa discussão muito mais, sim, apesar de a gente ter uma esquerda marxista na academia, foi nessa discussão de classe, mas uma discussão muito etérea, né, considerando muito pouco nossa realidade, nosso passado escravista, que ele toca bastante, na identificação dos agentes políticos, econômicos, no mercado financeiro, no meio político, né? Claro que ele usa essas expressões, essas classificações dele, que podem ser consideradas, né, menores a ele. Fala que o Banco Central é a boca de fumo da elite econômica, essas coisas, mas isso aí, cara, ele consegue dialogar com um público que não está na academia. É o cara que quer, se informar um pouco melhor, o cara que quer construir alguma interpretação política, e o cara vai nos livros dele e encontra ali alguma coisa, o cara que não passou pela academia, o cara, sabe, não tem a carga de leitura. O problema é assim, que você tem muita leitura, você tem muita interpretação, Agora, você não pode olhar também o mundo só a partir de onde você está, cara. Tem que olhar também de outros pontos onde as pessoas olham também. É por isso, assim, que repito, a gente perdeu o discurso, inclusive com a classe média. É porque por causa da nossa arrogância intelectual. Desconsiderar e desqualificar o que o cara pensa do outro lado, né? E quem consegue fazer esse debate enfim, são pessoas que conseguem uma linguagem mais simples, interpretar o mundo de uma forma mais direta. E não necessariamente está errado. É o que eu estou dizendo. Pode ser que ele faça um apanhado aí, mas assim, eu não vejo nenhum equívoco importante na interpretação dele. A forma como é uma sociologia, é um jornalismo sociológico, mas ali acaba você colhendo um ou outro elemento ali que acabam, digamos, combinando com a realidade que a gente vive, enfim, com a nossa história, com a nossa formação de povo. Ele ajuda a interpretar o Brasil, as relações, né, as relações políticas e econômicas no Brasil contemporâneo. Ele ajuda com o seu trabalho a gente fazer essa interpretação de uma forma mais simples, obviamente, e menos teórica, mas de forma mais objetiva. Vou te falar, Gessé de Souza, aquele outro que falava esqueci o nome do cara que falava sobre a nova classe média, né, que o Brasil tinha virado uma sociedade de classe média. Esqueci. O outro André Singer, né? Pô, esses caras no máximo uma notinha de rodapé pra falar mal. Não merece discussão com eles, pô. Eu tô discutindo exatamente isso, o tamanho dele e o lugar dele, que pra mim é na privada, pô. Sim, de novo, cara, a gente pode fazer uma discussão de estrutura, superestrutura, que seja, mas assim, não adianta essa discussão mais teórica do valor, do pós-trabalho, sabe, pós-modernismo. Tudo isso é muito legal, isso é importante, da base, ajuda a entender, né? Mas isso não dialoga com a realidade direta, concreta e objetiva. Não da forma como você imagina. Claro que você sabe, que você entende o que eu estou falando, eu entendo o que você está falando. Não sou nenhum ignorante, mas o que eu estou dizendo é isso, entendeu? É aquele negócio, de novo, você comparar banana com banana, laranja com laranja. Não adianta dizer se não teve governo do PT, porque, na verdade, o governo do PT foi apenas
um elemento, assim, uma estratégia da burguesia, sabe, o capital internacional, que seja, foi uma... não foi de esquerda, porque é um governo de direita, todos os elementos aí estavam postos, ele apenas corroborou toda a estrutura, isso todo mundo sabe. Mas assim, no dia a dia não adianta dialogar com esse tipo de coisa para quem não está disposto nem preparado para esse tipo de debate, entendeu? É essa a questão. E o cara com a sociologia lá dele, ele não é um cara de botequim, né? Ele é um cara que tem a sua formação intelectual e ele encontrou um caminho para dialogar e, enfim, ele consegue aí contribuir de certa forma. Bom, mas tá bom também, né? Nos entendemos por aqui. Eu não estou fazendo nenhuma discussão sobre nada disso, não. Eu estou discutindo estratificação social, meu filho. Você parece que eu falo uma coisa e você entende outra completamente diferente. Estou falando de estratificação social. E é isso, é disso que eu estou falando, não tem nada que ver. É uma discussão sociológica. Pega o livro do Wright Mills, faz favor, pega o livro do Wright Mills para entender que você não pode usar classe média como se isso fosse um conceito. Isso não é um conceito. Pega lá o livro do Wright Mills que ele vai explicar o que é o assalariamento no mundo atual. Pega o livro do Castells, pega o livro do Rich Beck. Junto com o processo de assalariamento generalizado, os processos de exclusão em larga escala. É disso que a gente está tratando. Você não vai entender isso com o cara, com a sociologia de boteco, do cara falando porque a classe média é isso, porque a classe média é aquilo, porque a ralé é isso. Porra! Bom, você leia, eu tenho ali pelo menos 2 ou 3 textos, tanto naquele blog Junho quanto no blog da Boitempo, que eu explico por que não teve governo do PT e não tem nada a ver com isso que você está falando. Absolutamente nada a ver. Mas tem que ler as coisas. Você ficar lendo Gessé, você não só não aprende nada, de novo, como começa, aquilo que a gente já sabe, começa a se embaralhar, na verdade você desaprende, pô. Os livros emburrecem, pô. Toma cuidado com o Gessé, pô. É perigoso isso daí. Não é porque você ajuntou um monte de letrinha organizada dentro do papel que aquilo ali é conhecimento. Não é assim também. Para ser conhecimento tem que ter muito mais coisa do que isso. Né? Isso aí é um negócio perigosíssimo. Faço um alerta. Pô, a gente está discutindo, você está discutindo no privado. Agora que puta merda, está discutindo no grupo ainda. Então fica pelo menos aí, vou acabar com isso que é muito tempo já para Gessé de Souza. Fica um alerta aí, não leiam, e cuidado com os livros de Gessé de Souza, porque quem é inteligente vai ficar burro, quem é burro vai virar um bolsominion, mesmo que de esquerda. Só um último comentário aqui que me ocorreu, é que a gente está entrando, acho que todo mundo já notou, né? Que a gente está entrando na maior crise econômica aí dos últimos 100 anos. Provavelmente vai ser maior até o impacto do que a crise dos anos 20, dos anos 30, né? Isso em escala global, o Brasil particularmente afetado por isso. E eu quero ver, porque isso é impressionante, a gente está diante do fenômeno e não enxerga a gravidade da crise da sociedade do trabalho, a urgência dessa crise e a sua atualidade, o seu caráter imediato. Quer dizer, continua sendo tratado como um problema teórico, como um problema, questões teóricas interessantes. Quer dizer, porra, né? Espero que quando a crise avançar as pessoas entendam que a crise é aqui e agora, não é nenhum problema do além, não é nenhuma questão metafísica, não é nenhum tema interessante. É um tema de agora, do presente, e é um tema fundamental. Mas não era disso que eu estava tratando, mas já que foi mencionado, né, vale destacar, porque não dá para a gente ficar que nem o bolsonarista diante da pandemia fingindo que ela não existe. Né? A crise da sociedade do trabalho existe, viu? Não é uma conspiração, não é uma teoria, como a pandemia não é. Né? Ela é um fato, aqui e agora, de dimensões mundiais e catastróficas. Né? Tem gente que tem a dimensão intelectual. Aqui eu já não estou mais falando de mim, estou falando de autores aí que tem estofo, né, para tratar isso, que todo mundo já percebeu. E tem outros que estão aí lidando com miudezas, com teorias interessantes aqui de contabilidade fiscal, essas coisas que diante da iminência de um colapso, elas são varridas assim em 5 minutos. Né?
Mas a crise da sociedade do trabalho não vai ser varrida, ela vai ser, daqui em diante, vai ser cada vez mais presente na nossa vida. Já temos um podcast só sobre o GCE. E a penúltima mensagem do Pol Pot aí lembrou até o Olavo de Carvalho falando, né? Não leiam porque quem é inteligente vai ficar burro, né? Trocadilho assim, muito similar ao que ele faz. Bacana. Parabéns aos senhores. WhatsApp Connection, o seu grupo de informação e cultura.